Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Ponte Rio-Niterói é parcialmente liberada após acidente com navio. Ex-ministro Guido Mantega reúne equipe de transição, mesmo impedido de assumir cargos. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: cartões Bradesco, muito mais benefícios. A Marinha do Brasil abriu um inquérito para apurar os motivos que levaram um navio a bater contra a ponte Rio-Niterói no início da noite. O Marcos Marinho está ao vivo em um dos acessos à ponte. Marcos, boa noite para você. Qual a situação agora por aí, hein? Oi, Salsi, boa noite para você. Depois de 3 horas e 15 minutos completamente interditada, rebocadores removeram o navio e a ponte foi parcialmente reaberta às 9h30 da noite. Mas, por enquanto, só 4 faixas no sentido Niterói estão liberadas e outras 2 em direção ao Rio de Janeiro. E isso vai permanecer assim até esta terça-feira, quando será feita uma vistoria que não foi possível ser realizada agora à noite. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, se tudo estiver certo, aí sim outras 2 faixas em direção ao Rio também serão liberadas. Às 6h20 da tarde, um navio petroleiro que está abandonado desde 2016 se chocou com a ponte e isso provocou um nó no trânsito bem na hora da volta para casa. Com a interdição, as barcas que fazem o trajeto Rio-Niterói ficaram lotadas. A empresa que administra este transporte informou que vai operar durante toda a madrugada com viagens nos 2 sentidos de hora em hora. Salsi. Que transtorno. Obrigada, Marcos. São Paulo começa a vacinar crianças a partir de 6 meses contra a Covid na quinta-feira. A prioridade inicial é das crianças com comorbidades e indígenas, mas vai ser possível se inscrever na chamada Chepinha. A Caterina Schutt tem os detalhes para a gente. Caterina, boa noite para você. Oi, Salsi. Boa noite para você e a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Record. Olha, o cadastro das crianças para as doses que sobrarem começa na quarta-feira. Para isso, é necessário levar um comprovante de residência, já que a família deve morar perto da UBS, e informar um telefone pelo qual os responsáveis vão ser informados caso sobre vacina. De acordo com a Prefeitura, cada unidade de saúde deve organizar uma lista de espera própria. O esquema vacinal, Salsi, vai ser de 3 doses e vai ser possível vacinar, inclusive, aos sábados, dependendo da unidade básica de saúde. Eu volto com você. Obrigada, Caterina. Já em Belo Horizonte, a Prefeitura diz que faltam vacinas contra a Covid para crianças entre 3 e 4 anos. O que acontece por aí, hein, Virginia Nalon? Boa noite para você. Oi, Salso, boa noite para você. Segundo a Prefeitura, a paralisação da vacinação nesta segunda-feira aconteceu porque não há mais doses disponíveis da Coronavac. A Coronavac é a vacina aplicada nessa faixa etária e as doses são distribuídas pelo Ministério da Saúde. A Prefeitura esclarece que quem perdeu a data da vacinação vai ter que aguardar uma nova remessa. Belo Horizonte recebeu o último lote de Coronavac no final de setembro, quando chegaram mais de 9.000 doses. Segundo a administração municipal, 23% das crianças de 3 e 4 anos receberam a primeira dose da vacina anti-Covid. Salsi. Obrigada, Virgínia. O ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, coordenou nesta segunda-feira a reunião da equipe técnica de transição de governo na área de planejamento. O Matheus Scavazini tem as informações. Matheus, boa noite para você. Boa noite, Salsi. Guido Mantega coordenou a reunião, mesmo impedido pelo Tribunal de Contas da União até 2030 de exercer cargos públicos. Ele foi condenado no processo das pedaladas fiscais no governo Dilma. O nome de Guido Mantega chegou a ser apresentado pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin para dirigir o grupo técnico, o que não vai acontecer de maneira formal. Apesar disso, o ex-ministro participou da reunião em Brasília, na sede da transição de governo, que discutiu o organograma e planejamento do possível novo ministério. Até aqui não foram solicitados dados do Ministério da Economia, o que deve acontecer a partir da semana que vem. Mantega recentemente afirmou que não será ministro no terceiro governo Lula. Salsi. Matheus, eu sigo com você porque a equipe de transição também anunciou que estuda cobrar impostos de empresas de tecnologia e gigantes da internet, as chamadas Big Techs.
Isso mesmo, Salsi. A ideia é fazer um estudo para viabilizar de forma técnica e jurídica essa tributação, como já acontece com outras empresas de comunicação no país. O ex-ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, que faz parte da equipe de transição, defendeu que o Brasil siga o exemplo da Europa e tribute essas empresas de tecnologia. Segundo ele, a situação atual acaba sendo injusta com empresas de comunicação que fazem altos investimentos em estrutura e arcam sozinhas com impostos, enquanto as gigantes da internet não pagam nada. Entre as empresas de tecnologia que poderiam ser tributadas estão a Meta, dona do Facebook e do WhatsApp, e também o Twitter. Vamos ouvir um trecho do que falou o ex-ministro. A Europa, por exemplo, eu lembro quando eu estava no Ministério, e já saía há 8 anos, a gente falava que as empresas de tecnologia praticamente não recolhiam imposto nenhum, né? Quase nada. A Europa, nesse período, fez políticas de tributação das gigantes, o Google, Facebook, todo mundo agora paga. Eu acho que nós temos que avaliar aqui no Brasil como é que está isso, se é viável, se nós podemos. Mas a verdade é assim, se você olhar, por exemplo, telecom, empresa grande, empresa pequena, o imposto pode chegar a 40%. E as grandes, os gigantes da internet não pagam nada. E o Google vai pagar o equivalente a mais de 2 bilhões de reais para encerrar processos por violação de privacidade em 40 estados americanos. É o maior valor que a gigante de tecnologia já desembolsou por queixas sobre o uso de dados dos usuários. A empresa é acusada de registrar informações sobre a localização de pessoas mesmo depois do bloqueio dessa função. As denúncias compreendem o período de 2014 a 2020. A Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou uma resolução que responsabiliza a Rússia pelos danos à Ucrânia. A resolução pede que Moscou pague a reconstrução da infraestrutura ucraniana. 94 países votaram a favor do texto e 14 contra. 73 países se abstiveram, inclusive o Brasil. A medida é considerada obrigatória, mas não tem caráter impositivo aos russos. A maioria dos líderes das 20 principais economias do mundo já está em Bali para a cúpula do G20, grupo das nações mais desenvolvidas do mundo. Da Ásia, a correspondente Silvia Kikuchi tem mais informações. A reunião de 2 dias começa nesta terça-feira na Indonésia. E um dos principais assuntos deve girar em torno de medidas para combater a recessão econômica. A guerra na Ucrânia também é destaque e, conforme o conflito se prolonga, a escassez de energia e matéria-prima afeta consumidores e empresas em todo o mundo. O presidente Vladimir Putin não vai participar da reunião, mas enviou representante. Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro, não houve consenso sobre a guerra em nenhuma cúpula do grupo. De Tóquio, Silvia Kikuchi. A Alemanha vai comprar a filial da companhia energética russa Gazprom no país. A empresa é responsável pelo fornecimento da maior parte do gás utilizado pelos alemães. A compra será feita para evitar a falência da Gazprom na Alemanha. Desde abril, Berlim já administra a empresa. Segundo os alemães, a Rússia parou de enviar recursos à companhia desde a invasão à Ucrânia, há quase 9 meses. Na Espanha, caminhoneiros iniciaram uma greve para protestar contra a alta do custo de vida. Os manifestantes fizeram uma marcha na capital, Madrid, e cobraram mudanças nas regras do frete rodoviário. Segundo os caminhoneiros, o preço da gasolina tornou as entregas inviáveis no país. Entre março e abril deste ano, eles fizeram paralisações que resultaram num pacote equivalente a mais de 5 bilhões de reais em benefícios para a categoria. Em Israel, Benjamin Netanyahu recebeu o sinal verde para formar um novo governo que deve ser o mais à direita da história. Benjamin Netanyahu participou da cerimônia que oficializou a autorização para que ele forme o novo governo. Ele recebeu uma placa das mãos do presidente Isaac Herzog. É como a diplomação de um presidente eleito no Brasil. Netanyahu prometeu reduzir o custo de vida dos israelenses e governar para todos. Ele terá até 42 dias para se entender com todos os partidos. Caso contrário, não vai poder assumir o cargo.
A tarefa do novo primeiro-ministro não parece tão complicada, já que 64 dos 120 deputados eleitos em 1º de novembro deram apoio à formação do novo gabinete. Mas vai ter que enfrentar o apetite excessivo das 5 formações parceiras do Likud, partido de Netanyahu. Ele vai ter que lidar com o que chamamos no Brasil de toma lá da cá. Benjamin Netanyahu tem 73 anos e já foi primeiro-ministro entre os anos de 1996 e 1999 e também entre 2009 e 2021. Ele responde processo por corrupção, mas isso não impede que volte ao poder. A França e o Reino Unido assinaram um acordo para tentar conter a migração pelo Canal da Mancha. O pacote, equivalente a 400 milhões de reais, foi financiado pelo governo britânico. Em contrapartida, a França terá que aumentar a patrulha na região. O Canal da Mancha separa os dois países em apenas 33 quilômetros no ponto mais estreito. Mais de 40 mil pessoas já atravessaram o canal neste ano, a maioria albaneses e afegãos. O líder do Talibã ordenou a aplicação da lei islâmica no Afeganistão. As punições para crimes graves incluem apedrejamento, amputação e execuções públicas. A aplicação rigorosa da lei marcou a primeira vez em que o Talibã controlou o país, entre 1996 e 2001. O grupo havia prometido que não adotaria mais esse tipo de punição. Na semana passada, o Talibã proibiu as mulheres de frequentarem academias no Afeganistão. E agora o futebol. Cuca não é mais o técnico do Atlético Mineiro. A equipe anunciou agora à noite que chegou a um acordo com o treinador. Com isso, termina a terceira passagem de Cuca pelo clube. Ele foi recontratado em julho, depois de ter sido campeão brasileiro e da Copa do Brasil pelo Atlético no ano passado. Sob o comando de Cuca, o Galo fez 20 jogos nessa temporada, com 7 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. E conquistou vaga na pré-Libertadores do ano que vem. Este foi o Jornal da Record. Outras informações às 7 da manhã, na primeira edição do JR 24 Horas. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.